Já cá estamos, terceira parte do Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Continuamos a conversar com o Dr. André Weigert, médico nefrologista, sobre a mais recente campanha da Anadial e também sobre a doença renal crónica. Dr. André, falávamos das várias formas de prevenção. Eu diria que deixar de fumar talvez seja uma das mais relevantes. Sem dúvida que o consumo de tabaco aumenta pelo menos 3 vezes o risco do desenvolvimento de insuficiência renal, independente da causa. Mesmo em situações imunológicas, glomerulopatias com maior ou menor agressividade imunológica, o fato de fumar tem um claro impacto na deterioração da função renal. Mas também os doentes com patologia renal têm um risco acrescido de problemas vasculares e o tabagismo agrava extraordinariamente esse risco de infartos, de AVCs, no caso dos diabéticos, muito relevante a doença vascular periférica, o risco de amputação pode aumentar 10 a 20 vezes, portanto, sendo extraordinariamente importante nesses doentes, porque eles podem, mesmo tendo alteração da função renal, não chegar a necessitar, por exemplo, hemodiálise, por ter uma morte cardiovascular precoce antes da necessidade e o tabagismo é um dos fatores mais importantes nesse sentido. E o álcool, Dr. André? O álcool tem vários efeitos, nomeadamente interfere com vários medicamentos, portanto, existe na maioria um consumo moderado, não tem, por exemplo, um copo de vinho por dia não tem um impacto negativo, mas o consumo excessivo, além de atrapalhar o controle da tensão arterial, interfere imenso com a medicação e, portanto, é claramente outro fator que também deve ser acautelado, além de que o álcool tem um conteúdo calórico que não é desprezível e, portanto, se consumir uma quantidade elevada de álcool, é muito difícil manter-se um balanço calórico, evitar a obesidade. Portanto, é um dos fatores que pode contribuir também para a obesidade, é o consumo de álcool, porque o álcool tem mais calorias do que o açúcar por cada grama. Portanto, é muito importante isso ser tido. É importante também que as pessoas não se automediquem. Esse é um ponto extraordinariamente importante. Eu devo dizer também que é importante alertar os nossos colegas médicos de várias especialidades, incluindo medicina geral e familiar, para ter muita atenção, nomeadamente em doentes com alguma disfunção do rim, com o uso, sobretudo, de anti-inflamatórios, inclusive os anti-inflamatórios ditos seletivos para a COX-2, os COX-IBs. Acha que são prescritos em demasia? Sem dúvida, eu posso dizer que é muitas vezes a causa de precipitação da necessidade, por exemplo, de diálise. Um doente que tenha uma disfunção moderada, pode, ao ser tratado, e pode ser por automedicação, daí a importância desses doentes não se automedicarem, mas pode também ser por via de colegas que podem até não saber da existência desse problema renal, ou é fundamental, se souberem, estarem bastante avisados sobre essa possibilidade. É importante também que as pessoas adiram aos rastreios, Dr. André. Os rastreios é um pouco controverso se uma população totalmente saudável carece de rastreios. Há quem defenda portanto, pesquisa em toda a população, mas seguramente o que é incontroverso é que populações de risco, nomeadamente hipertensos de longa data, diabéticos, doentes com algumas outras patologias que também aumentam o risco, por exemplo, infecções como o VIH e outras que aumentam o risco de doença renal, e também, naturalmente, pessoas que tenham
antecedentes familiares de doença renal, sem dúvida devem ser rastreados e pode ser muito importante uma detecção precoce. É um importante fator de risco, digamos assim. Doutor André, quando é que podemos afirmar que a doença renal é crónica? Quando é que ela se torna crónica? Há muitos patamares de doença crónica. A Associação Americana divide em 5 patamares, portanto, desde alterações da urina, portanto, proteína ou sangue na urina sem haver uma alteração da função. A chamada uremia. Não, a uremia é já um estadio muito avançado, mais avançado. De acumulação da chamada retenção azotado, a retenção de venenos metabólicos, que isso já é o estadio 4, 5, já próximo da necessidade de substituição da função do rim. Em que já há perda total da função do rim, praticamente total. Não é necessário haver perda total da função. Na verdade, uma coisa que é um pouco surpreendente para alguns doentes que dizem, mas doutor, como é possível eu estar já a necessitar de diálise se eu urino 2 litros de urina por dia? Só que essa urina não deriva de uma... Portanto, os rins filtram 180 litros de filtrado, de que acaba saindo 1 ou 2 litros de urina. Mas se um doente tem uma deterioração progressiva, pode já ter um filtrado muito mais reduzido e quando atinge cerca de 10% do normal, é necessário, ele já não consegue evitar problemas graves de acumulação de venenos metabólicos, de potássio, de outras são tóxicos, substâncias. Dr. André. São tóxicos e podem matar se não forem removidos de alguma forma. Há fundamentalmente 3 formas de atuar, que são a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. E existem indicações para todas as situações, mas nessa fase, naturalmente, o doente já deve estar há algum tempo a ser seguido por um nefrologista, ou deve ser referenciado antes de chegar a essa fase. Aqui a importância também desse diagnóstico atempado, desse diagnóstico precoce. Doutor André, mesmo para terminarmos, o derradeiro objetivo desta campanha é que mais de 6.000 crianças aprendam a cuidar dos seus rins. Absolutamente, é um ótimo objetivo. Acha que vai ser atingido? Claro que sim, sem dúvida. Doutor André, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigada. E é assim, com a explicação desta doença renal crónica e também desta campanha, que seguimos para a reportagem, Ana.